Shalom, shalom, Raverins, irmãos, irmãs, amigas, amigos. Mais um dia começando a terceira paraxá, a terceira semana. E a gente vai estudar Gênesis 12 até o 17. Depois vai estudar Isaías 40, depois até o 41, né? Mas é poucos versículos. E depois a gente vai estudar Brit Hadashah em Romanos. Romanos, no capítulo 3 até o capítulo 5, no versículo 6. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, ó. Tá vendo essa escritura aqui, ó? Restauração das Escrituras, verdadeiro nome. É uma das melhores escrituras que tem no mercado, tá? Então, às vezes, você confia na escritura do Rei James ou do Gay James, né? Será que é fio falar esse negócio? Imagina ter uma Bíblia traduzida por gay. Já tem, guerreiro. E essa aqui, eu acabei de falar? Não sei. Ah! Ai, ai. Que mais? Mas seria um negócio... Não tinha um erudito no reinado do cara. E o cara fez uma Bíblia. Que jeito que ele fez essa Bíblia aí? Se não tinha um erudito lá. Explica essa daí pra nós. Mas essa Bíblia aqui é uma excelente Bíblia. Assim como a do David Stain. Tá? A que tem no mercado aqui no Brasil com relação ao custo-benefício é a melhor que tem. O preço, né? Pelo que ela entrega é a melhor que tem, né? Com relação ao preço. O que mais? Então, João Ferreira de Almeida é péssima. Essas outras aí, Nova Aliança, Nova Jerusalém, tantas outras aí, são umas porcaria. Né? Essa daqui, ó, ela é traduzida a partir do quê? Da Peshitta aramaica, Peshitta siríaca, manuscritos do Mar Morto, Mateus Shintovski, Septuaginta, Politecesco, Teriano, Lexo siríaco, Lexo de Leningrado, Códex de Alepo, Códex de... tem tanta coisa. Né? Então os caras vão lá nos original e traduz. Né? E a igreja não quer que os manuscritos semíticos entrem aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque senão vai acabar com essa farra deles de ficar adulterando Bíblia, né? E escrevendo o que quer. Né? Por exemplo, as pessoas ensinam para você que o Novo Testamento foi traduzido a partir do grego. Isso é mentira. Né? Em Mateus capítulo 1 a gente pode provar o contrário. Por exemplo, no grego está faltando o nome de 3 patriarcas. Né? Quando falar a genealogia lá do Machia lá, está faltando o nome de 3 patriarcas. Mas como, magicamente, né, esses nomes foram aparecer em português, em inglês, em espanhol, e por aí, e assim por diante, né? Tiraram de algum lugar, porque no grego não tem. Eles tiraram da onde? Dos manuscritos semíticos, tá? Engraçado, porque os nomes que estavam faltando no grego tá igualzinho nos nomes semíticos quando traduzido por português, por inglês. Você tá entendendo? Então, assim, a igreja não quer que você saiba todas as verdades. Eles escondem as verdades. Conhecereis a verdade vos libertará. Diga-se de passagem, né? Então, tudo que começa errado termina errado. Ou a tendência de terminar errado é muito grande. Então, se livra do erro na sua vida, tá? Por quê? Porque se esconder o nome verdadeiro do Papai do Céu nas Escrituras e o nome do Filho, o que mais que não fizeram? Né? E nessa paraxá, quando a gente for ler a Torá, vai estar tudo bem. Ou quando a gente for ler a Haftará, vai estar tudo bem. Mas quando a gente for ler, né, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, a renovação da aliança, os caras fizeram uma bagunça lá, meu irmão, tão impressionante, né? Estacaram a merda no ventilador mesmo e esperaram para ver se acertava em todo mundo. E deram risada. Eu não sei se fizeram isso por imperícia, imprudência ou negligência, ou só de maldade mesmo. Eu acredito que foi de maldade. Mas talvez eles tenham feito, né, por fazer muito rápido,
Por exemplo, no caso de Martim Lutero. Martim Lutero, quando ele estava escrevendo as escrituras, traduzindo, né, pro alemão, ele estava sendo seguido pela Inquisição, né? Então, tipo assim, ele teve que traduzir muito rápido, ele teve pouco tempo e pouca ajuda, né? Então, talvez ele tenha feito um trabalho mal feito, né, por esse motivo. Mas já se passou quantos anos desde lá? Posso contar um negocinho também para vocês? Se a gente tem as escrituras hoje, é graças a duas pessoas. Uma é Esdras, outra é Martim Lutero. Esdras achou as escrituras no templo, né, os manuscritos no templo, né, no antigo templo. E Martinho Lutero, né, também foi um dos pais que tirou o monopólio da igreja, né, e traduziu as escrituras primeiro para o alemão, para depois para traduzir para as outras línguas. Então, né, graças a essas duas pessoas a gente tem as escrituras hoje. Mas ao mesmo tempo também, esses dois irmãos cabeçudos aí, eu chamo de cabeçudo, você vai entender por quê. Eles eram antissemitas, eles perseguiam e matavam o próprio povo. Né? Esdras perseguia e matava os samaritanos das 10 tribos. E se você estudou as duas casas de Israel, você sabe que é os cristãos hoje em dia. Né? Do mesmo jeito também, Martim Lutero fez isso. Né? E muita gente não sabe disso. Esdras perseguia e matava os judeus. Tá? Isso é tão verdade, né, que até o próprio Hitler tinha ele como Martin. Idolatrava Martim Lutero. Adolf Hitler. Por isso que ele perseguia e matava os judeus. Tá? Tinha uma pintura dele, né? No palácio dele lá, né? E aí, né, os cristãos muitas vezes falam assim, o pai da nossa fé, Martinho Lutero, né? Os luteranos, eles não têm sangue nas mãos, que nem as igrejas católicas. Mentira, tá? Se não fosse por causa de Martinho Lutero, né, Hitler não tinha feito o que ele fez nessa covardia que foi o Holocausto. Bom, só comentando um fato histórico com vocês aí, tá? Mas voltando ao assunto, né? Tenta comprar uma Bíblia decente, cara. Né? Por quê? Porque vai fazer muita falta quando a gente for estudar isso aqui. Né? Principalmente o Novo Testamento. Tem uns livros aí, cara, que traduziram. Gálatas, por exemplo, tá. Se você vê o tanto de besteira que fizeram em Gálatas, dá até. Né? E aí, né? Por exemplo, eu vou começar a ler Gênesis capítulo 12. E depois eu vou dar continuidade, né? E aí você vai falar assim, será que é isso daí mesmo? Né? Mas continua estudando, né? Se você sentir em algum momento que eu tô... não para de estudar de forma alguma. Que o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, faça você sentar na cadeira e continuar. Tá? Porque muitas coisas que eu vou falar vai doer. Né? Porque vai contra tudo que você acreditou na sua vida toda. Pelo menos foi assim comigo. Né? Quando a gente vai sentar para estudar a Torá, ou quando a gente vai sentar para estudar a Bíblia, tem que esvaziar o copo e deixar quem encher? O próprio Criador. Eu só vou relatar o que está escrito. Né? Então você tem que tirar essa pseudo imaginação, né, de que eu vou falar alguma coisa errada ou vou te ofender de alguma maneira, né? Porque eu só vou ler o que está escrito e vou complementar falando. Você entende? Mas muitas vezes, né, só de a gente ler alguma palavra aqui, né, que como se fosse o próprio Criador falando, a pessoa já fica com raiva. Né? Então, tenta se controlar nesse sentido. Né? Você está aqui para estudar. E tudo que você começa, você não para, porque senão você fica no meio do caminho.
Vai ser sempre assim a sua vida toda. Né? Tudo que você for começar, você não vai conseguir concluir. Né? Então não faça disso um hábito, comece e termine. Né? Seja um homem decente, seja uma mulher decente. Tá? E vamos trabalhar. Vamos ler Gênesis capítulo 12. Bora? Ora, Yahweh disse a Avram, até então ele não tinha mudado o nome dele, né? Era só Avram, tá? Ó, pessoal, depois eu vou mostrar algumas páginas para vocês aqui. Ou se você já tiver essa escritura aqui, já vai facilitar demais. Entra na internet e pede uma, é baratinho. Né? Em vista do que ela entrega, é ótimo. Ora, Yahweh disse a Abraão, saia de teus pais e da sua família e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Não fica aí não, Abraão, aí só tem idólatra. Né? Mete o pé daí. Né? O pai de Abraão, Terá, fabricava os ídolos e cultuava depois eles. Ele que fabricava com as próprias mãos, depois pegava e começava a idolatrar. Uns ídolos que não se mexe, que não responde, que não tem ouvido, que não tem boca. Você vai ficar cultuando pra quê, cara? Que foi feito por mão de homens. Tem sentido você fazer isso? Que coisa mais absurda. Idolatrar um objeto. Né? Como se fosse o próprio Criador, como se aquilo ali tivesse uma alma, um, um espírito, ou que aquilo ali respondesse. Não faz sentido isso. Né? Mandou Abraham meter o pé ali de perto do pai dele exatamente por esse motivo. Né? Se arranca daí, que aí não tem nada de verdade que edifica. Né? Não tem nada que te alimenta aí, cara. Né? Mete o pé no meio desses pagãos aí. Foi isso que ele disse para Abraham. Né? Versículo 2. Eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Isso o Criador disse para Abraham. Eu te abençoarei. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abençoado seja todas as famílias da terra. Cadê? Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Por causa de Abraham, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quantas famílias? Todas. Porque esse abençoado aqui, qual que é o termo usado no hebraico? Nivrehu. Abençoados e misturados. Nivrehu. Então, quando o Criador fala que vai pegar a semente de Abraham e espalhar por toda a terra, quem estudou o estudo das duas casas sabe do que eu estou falando. Toda vez que o Criador lhe aparece para algum dos patriarcas, ó, eu vou te dar uma terra e eu vou te dar uma descendência gigantesca. Essas duas promessas que ele sempre faz. Eu vou te dar uma terra e vou te dar uma descendência gigantesca, né? Que nem os pó da terra, que nem as estrelas do céu, que nem as areias na praia, que nem uma multidão de peixes. Ele sempre fala isso, né? É a terra, né? E uma descendência gigante. E aqui ele está falando isso para Abraão também. Né? Capítulo 12, versículo 3. Você será Nivrehu, através de ti todas as nações da terra serão abençoadas e todas as famílias. Quantas famílias? Todas. Da onde? Da terra inteira. E quantas nações? Todas as nações. Você acha que o Criador já não estava arquitetando a diáspora aqui? Claro que estava. Assim Abraham partiu, como Yahweh tinha lhe falado. E Lote foi com ele. Abraham era de 75 anos quando ele partiu de Harã. Abraham tomou Sarai, sua esposa. Até o então, nem Sarai, nem Abraham tinha se trocado os nomes ainda. Foi ser trocado mais para frente. Abraham tomou Sarai, tua esposa, e Lote, seu filho, o filho de seu irmão, de todos os seus pertences que ele tinha reunido, e as pessoas
que ele tinha conseguido em Harã. E eles saíram para ir para a terra de Canaã. E na terra de Canaã eles entraram. Né? Então, primeiro eles eram de Ur dos Caldeus, depois foram para Harã, né? E agora estão na terra de Canaã. Né? Abraham atravessou pela terra, indo para o lugar de Xerém, né? E para as planícies de Manré. E os cananitas estavam na terra. E Yahweh apareceu mais uma vez para Abraham e disse: Eu te darei a tua zera toda esta terra. Eu vou te dar para a sua semente, para a sua família, para os seus filhos, toda essa terra que você está vendo, Abraham. Então ele deu uma promessa do quê? De dar uma descendência grande, né? E dar o quê? A terra. Vai ser sempre assim. E darei para a tua zera esta terra. E ali ele construiu um altar a Yahweh que apareceu a ele. E ele mudou-se dali para a montanha leste, na casa do poderoso, Baitiel em hebraico. E instalou a sua tenda em Baitiel, ao ocidente de Ai. E Ai ao oriente, perdão. E lá ele construiu um altar a Yahweh e invocou seu nome. Né? Olha como que é importante invocar o nome de Yahweh. Quem que está invocando o nome de Yahweh? Um incircunciso, porque até então ele não... Né? Então o pessoal fala assim, né? Lá no Novo Testamento, o pessoal fala assim, não precisa mais fazer a circuncisão. Né? Mentira. O que fala lá no Novo Testamento é o seguinte, que você não precisa fazer a circuncisão imediatamente já. Né? Vamos supor, você acabou de começar a estudar comigo, aí você vem me visitar, você estudou duas, três vezes comigo, né? Ô irmão, você veio aqui, tudo bem? Tudo. Você vai seguir aqui com a gente aqui? Vou. Né? Então abaixa as calças que nós vai cortar o pipi, fazer o batismo. Você vai sumir daí, cara. Né? Era isso que os judeus queriam fazer na época. Eles queriam... Né? O cara tinha acabado de se converter, eles queriam pegar e cortar a pele do prepúcio. Basicamente é isso. Né? Sendo que Abraham foi fazer a circuncisão com 99 anos. Né? Então, se você pega o Novo Testamento mal traduzido, dá a entender o quê? Que os apóstolos aboliram a circuncisão. Mas não é isso que ele está falando. Eles estão falando que você não precisa fazer imediatamente já. Né? Basicamente é isso que eles estão falando. Por quê? Porque Abraham não fez a circuncisão imediatamente já. Né? Depois de velho, ele foi fazer a circuncisão. Só com 99 anos. Então, se você não fez no 8º dia, guerreiro, não precisa ter pressa. É isso que os apóstolos estão falando. Né? Mas o que a igreja fez? Tirou isso tudo completamente de contexto. Não precisa fazer mais nada. Né? Paulo aboliu a circuncisão. Ele aboliu a circuncisão, mas circuncidou Timóteo. Mas entrou no templo, né, onde que precisava ter circuncisão, fez sacrifício. Né? Comemorou a Páscoa e precisa ter circuncisão. Né? O pessoal esquece de falar isso. Você entende? Então, ó, aqui o pai da nossa fé, ele começa a construir um altar a Yahweh e invocar o nome de Yahweh. Então, por que essa Bíblia aqui é importante? Porque essa Bíblia aqui, ó, se você pegar e começar a ler ela, ó, tá escrito o nome verdadeiro de Yahweh com o tetagrama. Não tá escrito Senhor, né? Baal, né? Não tá escrito Adonai, Hashem, Eterno, tá o tetagrama aqui, ó. Do nome do Criador, né? Yud Rei Vav Rei. E o Mashiach, né? O Mashiach também está escrito em hebraico o nome dele. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Tem como errar? Não. Né? Só usa outro nome se for
como é que eu posso dizer? Só vai usar outro nome se for muito malicioso. Ou tá querendo mal intencionado. Você tá entendendo? Então, o que que Abraham fez? Ele fez um altar para quê? Para invocar o nome verdadeiro de Yah. E os caras pegaram todas as escrituras que você tem aí na sua casa aí e tiraram o nome do Criador. A única que tem o nome verdadeiro do Criador aqui é essa, ó, que tem no mercado, né? Por isso que eu falo que ela é boa. Né? Por quê? Porque quem escreveu ela não está mal intencionado. Porque pelo menos deixou o quê? Né? O nome verdadeiro do Criador e do Machia. Guerreiro, guerreira, se apagar até mesmo o nome do Criador e o nome do Machia, perdão, se apagar até mesmo o nome do Criador e o nome do filho dele, das Escrituras, que mais que não fizeram? Os caras tiveram coragem de substituir o nome verdadeiro do Criador por Deus, por Senhor, por Adonai, né? Por Hashem, por Eterno. Dus, olha que bonitinho, né? Se eles apagaram o nome verdadeiro, eles inventaram que o Criador tem 73 nomes. Tem não, guerreiro. Tem um só. É por causa dessa bendita Shem HaMevorá aí, ó. Que os caras falam que tem 73 nomes. Alguns nomes são escriturais mesmo. Por exemplo, é o Shaddai, é o Gibur, né? Sar Shalom, né? Arbiad, né? Abiad. Todos esses aí são realmente, né? Nomes que estão escritos nas escrituras, mas a maioria não é. E o tetragrama não podia faltar. Se tá faltando, tem alguma coisa de errado com essa Bíblia aí, cara, sua. Você tá entendendo? Eu tô falando isso para você, mas é só te dando um toque. Você escuta se você quiser. O que começa errado, termina errado. Ou a tendência de terminar errado é muito grande. Né? Começa pelo quê? Pelo que você tá lendo. Né? Você tá entendendo? Então, né? Os caras já pegam, quando você vai na igreja, tira tudinho a Bíblia fora de contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Aí você pega, você vai ler, o negócio tá tudo errado, pô, fora de contexto também. Aí é para lascar, né? E ainda para piorar, não tem nem o nome verdadeiro do pai nem do filho. O que mais que falta? Falta mais nada. É por isso que o quê? Que as pessoas estão pegando lá e tirando tudinho o negócio. Ai, hoje em dia é só para seguir. Eles falam o quê para você? Hoje em dia só tem dois mandamentos, né? Amar a Yahweh acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É só esses dois mandamentos que tem. Aí o que eu falo para a pessoa quando ela fala isso? Né? Fala assim, então você pega essa parte da Bíblia aí que você tirou fora de contexto, né? Recorta ela e põe num quadro e pega o resto da Bíblia inteira e joga fora, porque ela não presta para nada para você. Não, a pessoa tirou o negócio de contexto inteirinho. Por quê? Por causa dessas mal tradução, né? Então, né? Pega um negocinho melhor. Você tá vendo que o pai da nossa fé aqui tá invocando o quê? O nome verdadeiro do Criador. Ele fez um altar para fazer isso, né? O nome do Criador é tão sagrado, cara. Eu ia ensinar isso para vocês depois. Quando chegasse na época de José, né? Por quê? Porque José estocou os grãos por 7 anos. Como é que ele fez isso naquela época? Sem que os grãos estragassem. Sendo que hoje em dia é difícil de fazer isso, com a tecnologia que tem. Mas como é que o cara fez isso no passado? Acontece o seguinte: antigamente o nome do Criador era tão sagrado, que tipo assim, se o cara pegasse uma pena para escrever o nome do Criador, aquela pena, né, ele enterrava como se enterrasse uma pessoa. Por quê? Porque ela escreveu o tetragrama do nome do Criador. Do mesmo jeito também, se o cara escrevesse um pergaminho e escrevesse errado alguma coisinha e o nome do criador estava lá, eles pegavam aquele manuscrito inteirinho, enrolava, colocava dentro de um pote de barro e enterrava como se fosse uma pessoa. É por isso que você tem os manuscritos hoje.
né? Porque os caras escreviam em peles e colocavam dentro de potes de barro e selavam e colocavam dentro das cavernas, enterravam como que se fosse. O Machado não foi colocado dentro de uma caverna e não foi rolado uma pedra. É mais ou menos assim, eles enterravam como se fosse uma pessoa, né? Do mesmo jeito também os grãos eram guardados e duravam o quê? Né? Entra aí na internet aí, ó. Estudantes canadenses vão para os Estados Unidos e encontram semente de abóbora de 800 anos de idade, né? Aí eles pegam, isso daí você vai ver na internet. Os caras pegaram uma semente de 800 anos de idade, plantaram ela e ela tá viva. A semente de essa espécie de abóbora já estava extinta. Mas os caras acharam dentro de um pote de barro e plantaram o negócio e o negócio germinou, cara. E floresceu e está produzindo abóbora hoje em dia, né? Daquela espécie que tinha sido. Entra aí e pesquisa na internet para você ver. Digita isso que eu falei. Então, do mesmo jeito, é o que? É com relação ao nome do Criador, ele é sagrado demais. E quem que foi o cabeçudo que tirou o nome verdadeiro do Criador de dentro das Escrituras? Substituiu por Deus. Quem que foi o cabeçudo que substituiu o nome do Machia? Porque a letra J não existe. Nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim. Então o nome do Messias não pode ser Jesus, né? Porque ela só foi inventada há 500 anos. Nunca os apóstolos ouviram, né? Nunca os apóstolos ouviram os inimigos do Machia chamar ele por esse nome. Ou nunca os próprios apóstolos chamaram o Messias por esse nome. Por quê? Porque a letra J não existia nessa época. Ela foi inventada recentemente. No século XIV, no século XV, se não me engano. Né? Ah, o nome do Criador é Jeová. Não, não é não, guerreiro. A letra J não existia. Né? O Machia veio há 2000 anos atrás. E essa letra foi inventada só 500? Né? Então alguma coisa não bate aí, né? Sendo que a letra J não tem nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim. Né? Quem que inventou esse negócio aí? Né? E os outros falam, ah, não, mas é porque esse nome é o único que salva debaixo do céu. Então estão invocando o nome da pessoa errada aí. Né? E Abraham fez um altar para quê? Para invocar o nome do Criador. É mole? Sendo que na nossa escritura não tem o nome dele, cara. E o cara vai lá e faz um altar para invocar o nome do Criador, e o nome do Machia. É porque o Machia, ele é o Criador. Né? E você vai ver daqui a pouco quem que vai aparecer aqui para Abraham aqui, viu? Não nessa paraxá, mas na próxima. Você sabe aquele cara que foi destruir Sodoma e Gomorra lá, junto com 2 anjos? Era o próprio Criador. Quem que era esse próprio Criador que desceu? Foi o Machia, prefigurado em homem. Né, que foi lá com 2 anjos destruir Sodoma e Gomorra. Isso é na próxima paraxá. Você está entendendo? E Abraham viajou indo para o sul. E lá houve uma fome na terra. E Abraham desceu para Mitzrayim por uma curta estadia lá, pois a fome era severa na terra. E sucedeu que, quando ele estava chegando, próximo a entrar no Egito, em Mitzrayim, ele disse para Sarai, sua esposa, preste atenção, eu sei que tu és uma mulher muito bonita, muito formosa, né? Então, quando os egípcios a verem, eles dirão, esta é a esposa dele, e eles me matarão, mas te deixarão viver. Por favor, diga que és minha irmã, para que nada de mal aconteça comigo por tua causa, e eu viverei por causa de ti. Foi isso que ele disse. Tá? Deixa eu... E se passou o quê? Quando Abraham chegou em Mitzrayim, os egípcios repararam que a mulher era muito formosa, e os príncipes do faraó viram também e recomendaram para faraó. E a mulher foi levada até a casa de faraó. Sara. É isso daí falando nos livros apócrifos. Os livros apócrifos falam o quê?
que as mesmas pragas que foram no Egito, lá, quando Moisés desceu no Egito para salvar o povo de Israel, é as mesmas pragas que desceu na casa desse faraó aqui, ó. O Criador mandou tanta praga, guerreiro, nesse homem aqui, ó, só porque ele pegou a mulher de Abraão e levou para casa dele, tá? Ele não tocou nela, né? Mas só de ele ter feito isso, né? Todas as mulheres grávidas que estavam no palácio perderam filho, abortaram, aconteceu doença, peste, praga, tipo do gafanhoto, tipo as do piolho, tipo das úlceras, né? Aconteceu de tudo na casa desse cara aqui, cara. Desse faraó aqui. Porque ele levou Sarai lá pra casa dele. E ele não tocou nela, né? Parece que na época deu fluxo de sangue nela, né? Aí ela não podia ser tocada, né? Nem o faraó quis tocar nela. Aí, um dia o faraó saiu pro pátio, ele viu que Sarai estava conversando com Abraão, aí Sarai e Abraham se beijaram. Aí ele descobriu que ela era a esposa dele. Aí falou assim, pô, Abraham, você tá doido, mano? Aí ele pegou, deu um monte de presente pra Abraham e mandou ele embora do Egito. O cara saiu rico de lá do Egito. Lá. Aqui. E se passou o quê? Quando Abraham chegou em Mitzray, os egípcios repararam na mulher que era muito formosa, e os príncipes de Faraó viram também e a recomendaram para Faraó, e a mulher foi levada para Faraó. E ele tratou Abraham bem por causa dela. E ele teve ovelhas e bois e jumentos e servos machos, servos fêmeas e jumentas e camelos. E Yahweh infestou a casa de Faraó com grandes pragas por causa de Sarai, a esposa de Abraham. O cara, tipo assim, ó. Ah, eu esqueci de um fato. Eu não sei se foi esse ou foi outro filho de Abraham. O faraó sonhou que o Criador estava vindo para matar ele, né? Aí perguntou por quê, daí falou assim, ó, por causa da esposa do cara que você tá querendo pegar aí, ó. Ó, o faraó da mesma hora devolveu a mulher do cara. É mole, cara. É, vai, fi. O Criador veio num sonho pro cara e falou assim, aí, guerreiro, se você continuar com essa malandragem aqui, não pegar a mulher dos outros, eu vou te matar. O cara saiu na mesma hora, fi. Aí. E Yahweh infestou a casa de Faraó com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abra. E Faraó chamou a Abraham e disse: O que é isto que tu fizestes a mim? Por que tu não me contaste que ela era tua esposa? Por que tu dissestes, ela é minha irmã? Na verdade era mesmo, né? Ele não estava mentindo. Né? Sarai era meia irmã dele, né? Ela era filha de Terá também, né? Mas era com outra mulher. Dessa forma eu poderia tê-la tomado erroneamente para mim, como minha esposa. Agora, portanto, seja sua esposa, tome e vai embora. Some daqui, cara. Vaza. Mas antes disso ele pagou a propina, né? Ficou com medo, né? E ele pediu para que Abraão o abençoasse antes de sair. Porque se o Criador está protegendo Abraão desse jeito, né? Porque tem algum propósito nele, é um homem, né? De Arro, né? Então, antes de Abraham sair, o faraó pediu para ele, falou assim, ó, toma um monte de dinheiro aqui, mas antes de você sair, me abençoa, para que essas pragas cessem. Daí Abraham abençoou, daí o negócio parou. Foi quase que foi pau na moleira, quase todo mundo foi de Vasco. Só porque mexeu com a esposa do cara. Vai mexer com a esposa de israelita pra você ver, viu? Bicho foi pau na moleira aqui, filho. Quase que foi. Como é que eu posso dizer? Foi, quase que foi enterrar de cabeça para baixo para não renascer, velho.
Dessa forma, eu poderia tê-la tomado erroneamente para mim, como minha esposa. Agora, portanto, seja sua esposa, tome-a e vá embora. E Faraó ordenou aos seus homens para o mandarem embora juntamente com sua esposa e tudo que ele tinha. Que era muita coisa, né? Que Abraham era daquela região lá, cara. Ó, acabou, tá? Abraham era o homem mais rico de toda Canaã. O mais rico. Se juntasse todos os reis, não dava a riqueza que ele tinha. Né? E quer dizer, ele chega num lugar, os caras ainda ficam dando as coisas para ele, aumentando o poder aquisitivo dele, né? Money, 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 plata. Eu tava na Argentina. Dá-me plata, né? É. No tendo plata, amigo. É. Eu vendia uns negocinhos lá, uns ruguito. Ruguito! Quer ruguito? Né? Aí vendia pros taxistas lá. Passei um perrengue lá, hein? É a vida que segue. Bom, mas então, né, você viu tudo que aconteceu. Então, pessoal, a gente está lendo aqui, ó, que o nosso pai Abra, primeiro ele foi escolhido, depois ele foi abençoado e foi feita uma promessa para ele: a ti te darei essa terra e toda a tua descendência, né? Então ele prometeu uma descendência primeira, né, e depois a terra, obviamente. Mas vai chegar um momento que Abraão vai falar assim: Criador, por que eu quero tantas as coisas, sendo que ainda sigo sem filho? Né? Isso ele já bem velhinho já. Não, Abraão, fique tranquilo, eu vou te dar aquilo que tanto seu coração quer. Você será como o pó da terra. Né? E para outro patriarca ele fala assim: você será como as estrelas no céu. Ele fala para Isaac. Né? E Jacó usa um termo para os seus filhos que é assim: o Criador te faça como os peixes no mar, frutífero como uma multidão de peixes, que se multiplique como os peixes no mar. Você consegue contar os peixes no mar, meu irmão? Os peixes nas águas? Difícil, né? Quando eles estão em multidão assim, né? Bom, basicamente é isso. Bom, é bom a gente refletir, né? 37 minutos, pô, vou ter que parar. Bom, então aqui é Israel Ben Moshe. A gente vai ficando por aqui. Eu tô aqui para contar a verdade para vocês, por mais que isso doa, né? Porque muitas vezes isso corta um pouquinho tudo que você aprendeu a sua vida toda, né? Muda tudo aquilo que você aprendeu a sua vida toda, né? Alguém falou errado para você, né? E agora, de repente, alguém verdadeiro vem falar alguma coisa para você, você vai falar assim, pô, será que esse cara tá falando a verdade? Vai lá e confere, pessoal, tudo que eu tô falando. Não precisa acreditar em mim, né? Mas a partir do momento que você conferir, você vai falar assim, esse daí realmente está falando a verdade, né? A letra J não existe, mudaram o nome do criador das escrituras, né? O Machia não era chamado assim, né? Você vai ver que israelita não mente, não, guerreiro. Principalmente com relação à palavra. Que é a parte mais importante da nossa vida está aqui. Seguir ao Pai de todo o coração. Então por que a gente vai... Mesmo que você não queira seguir a mesma coisa que eu, ainda assim você está salvo pela graça. Se você crê no Machia, você está salvo. Né? E tipo assim, às vezes você pode pensar assim, Harry, você está tentando atrair fiéis. Não, eu estou tentando resgatar a minha casa. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem pessoas da minha família assistindo. Então fiquem à vontade para assistir também. Né? Eu quero ser o sacerdote da minha casa. Mas também, se eu puder ajudar vocês nesse meio tempo, tá? Mas isso aqui eu tô fazendo isso aqui pelos meus filhos, né? Pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus parentes, né? E pessoas que gostam também, né? Mas tem bastante pessoas que me seguem que eu não conheço, né?
E fique à vontade para seguir, aprender. Né? Mas assim, se eu tô aqui para falar a verdade para eles, né? Também tô aqui para falar a verdade para você. Eu não tô tentando te convencer ou mudar a sua opinião. Eu só tô aqui para quê? Para colocar os estudos em dias, né, para eles. Caso você queira assistir, você fique à vontade. É claro que quanto mais pessoas vier, melhor. Né? Para o nosso lado, para o nosso reino, que é o reino celestial. O reino divino, onde que tem o rei que está lá em cima, cuidando de todos nós. O meu Dodi, o meu amado. Né? E é isso. Né? Não que eu não me importe com você ou coisa do tipo, não, mas eu tô fazendo. Eu tô direcionando mais o estudo mesmo para minha família. Né? Mas, como eu disse pro Xolia, né? Eu quero poder ajudar, trazer mais pessoas para a congregação. Talvez isso ajude. Né? Eu quero pagar um pouco daquilo que eu recebi. Eu não estou ganhando nada para fazer isso aqui, não, tá, gente? Né? O que eu ganhei nesses últimos 7 anos de ensino foi uma coisa que eu me transformei num novo homem, né? Sou uma nova pessoa. Eu queria que vocês pudessem experimentar isso que eu estou passando, que eu estou sentindo, que eu estou vivendo. Né? E esse é o meu modo de agradecer por tudo que foi me ensinado. Né? Porque as coisas que eu aprendi não têm preço. Se eu pudesse dar todo o dinheiro do mundo, eu daria. Ainda assim, eu acho que eu ficaria devendo. Portanto, eu acho que o único jeito de eu, de alguma forma, retribuir é fazer isso que eu estou fazendo, publicando na internet. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Aquele que achou que deu valor. E é isso. Né? É. Eu acho que eu tô aqui, mas é por causa disso mesmo, né? Para tentar retribuir tudo que me foi me ensinado. Né? De alguma forma. Trazer a palavra não só à minha família, mas ao resto do mundo, do mesmo jeito que foi trazida a mim. E do mesmo jeito que eu recebi, estou levando de volta. Eu acho que esse é o único jeito de pagar. Não tem outro jeito. Como é que eu vou pagar alguém, né, o rei dos seis, sendo que ele é o dinheiro, o dono do dinheiro, do ouro e da prata? Ele deixou Abraham rico, milionário, o homem mais rico da terra do Oriente Médio. Como é que paga uma pessoa dessa? Ah, você está tentando pagar pro Xolia. Não. Como é que paga aquilo que o Criador ensina pra gente? Tem preço? Não. Né? Então, basicamente é isso. É a única forma que eu arrumei para retribuir tudo que eu aprendi, tudo que eu tô sendo, tudo que eu tô vivendo. Que eu não quero ter, eu quero ser, né? Um homem de arro, né? E eu tô conseguindo. Por incrível que pareça, guerreiro. Tô chegando lá, tá? É. Meus inimigos que se cuidem. Brincadeira, não tem tantos assim não, tá? Ah, tô conseguindo chegar a ser um homem de arro do nosso Elohayam, ser um homem como os apóstolos, como Xolia. Eu já sou um Morê já, né? Bem dizer, né?
Não é pra qualquer um, não, filho. Tô muito orgulhoso, né, de ter chegado até aqui. Não foi fácil, não, tá? E quem viu minha história sabe o que eu passei, filho, pra chegar até aqui. E tá ensinando. E é isso. Ó, tô com sono. Eu tô dormindo. Shalom, shalom, que Yahweh abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. Meu Dodi, meu amado, né? Laila Tov, ou Boker Tov, ou Erev Tov, dependendo do horário que você tá assistindo. Tchau.